Hoje vamos falar de um assunto extremamente importante. A gente vai falar da transformação digital. Ao longo dos próximos encontros, vou trazer para você aí uma análise abrangente da revolução digital no ambiente, no contexto jurídico brasileiro e internacional. Ou seja, a gente não vai se limitar a questões brasileiras. Eu sempre gosto de trazer para vocês o contexto de outros lugares, né, o contexto internacional, para que você tenha um referencial, você tenha um comparativo, e você consiga comparar o que está acontecendo no Brasil com o que está acontecendo no exterior. Mas vamos lá. Transformação digital, o que ela é? Ela é basicamente a integração de uma série de tecnologias em várias áreas, em vários âmbitos da sociedade. Isso vai funcionar tanto para negócio, para organização do Estado, para organização da sociedade. Isso muda a forma como o mundo opera e se relaciona em todos os âmbitos da vida. Então, dentro de uma relação ligada à saúde, né, dentro da saúde pública, a transformação digital ela vai impactar. Dentro da segurança pública, a transformação digital ela vai impactar. Dentro das relações comerciais, dentro das relações mercantis, ela vai impactar. Então você tem alguns conceitos e pilares por trás da transformação digital. O primeiro deles, tecnologia. A adoção de ferramentas é um pilar extremamente importante da transformação digital. Então, antes, você tinha o aprendizado de máquina, você tinha as nuvens, né, para armazenamento, você tinha o Big Data, você teve a questão da mobilidade. Hoje você já tem inteligência artificial. Em algum momento da vida você vai ter ou novas tecnologias surgindo dentro desse pilar da transformação digital, pilar tecnologia. Segundo pilar, você tem a cultura organizacional. A cultura organizacional, ela vai ser mais integrada com o aspecto de negócio. Ela vai promover uma habilidade, ela vai promover uma mentalidade de tornar aquela pessoa mais ágil, de tornar aquele colaborador, aquela pessoa social mais ágil e orientada ao uso de dados. Isso incentiva uma grande adaptação e mudança no sentido organizacional, perfeito? Terceiro pilar, isso também voltado para negócios, você vai ter o processo, a otimização e automatização de processos. Quando você começa a ver o machine learning, né, que é o aprendizado de máquina, o aprendizado de máquina ele vem muito nessa pegada de automatização de processos. Por quê? Qual é a diferença? A grande questão do machine learning para a inteligência artificial. O aprendizado de máquina, ele vai automatizar processos com base em ações já criadas. Ele é um repetidor. O aprendizado de máquina, ele é uma espécie de repetidor de padrão. A inteligência artificial não. A inteligência artificial, como o próprio nome já diz, ela tem inteligência. Ela analisa e age. Ela não repete ações. Ela pode até repetir em algum momento, mas a principal função dela não é repetir ações. Perfeito? Então, esses são alguns dos pilares aí dentro da transformação digital. Onde a gente vai ter transformação digital? A gente vai ter transformação digital em todos os âmbitos. Inicialmente, setor financeiro. Hoje, grande parte dos bancos eles são digitais. Isso é oriundo da transformação digital. Você vai ter, na parte governamental, alguns serviços públicos digitais. Então, Conect SUS, GovBR, é, e aplicativos regionais, né? Isso é toda a parte de transformação digital. Comércio, os e-commerces é o melhor exemplo. E-commerce é o melhor exemplo de transformação digital dentro da área de varejista. E um canhão, que é a parte da comunicação. A comunicação, sem dúvida nenhuma, ela vem se adaptando e ela vem se transformando ao longo do tempo. Perfeito? Introduzido aqui o nosso tema, eu sempre deixo aqui e sempre vou deixar, né, de tempos em tempos o meu nome, meu Instagram, meu e-mail, meu LinkedIn, para caso você queira entrar em contato comigo. E aqui o nosso tema, transformação digital, perspectivas teóricas, jurídicas e experiências práticas. Vamos embora. Primeiro, a gente tem que destacar a era da sociedade da informação. Isso é importante para que você tenha um contexto histórico. A transformação digital ela vai representar um fenômeno de reestruturação profunda da sociedade, da economia, mediado pelo uso intensivo de tecnologias digitais. Então, o emprego da tecnologia ligado ao meio digital, é importante você entender que aqui a gente não vai falar
do arado, por exemplo, né? Quando o arado ele vem para a terra, né? Quando criam os instrumentos de cultivo da agrícola, é uma forma de tecnologia, mas ele não vai ser aplicado a uma tecnologia digital. É uma outra forma de tecnologia. A tecnologia digital, ela vem como uma ruptura social e uma ruptura na era da sociedade da informação. Perfeito? Vivemos atualmente a chamada sociedade da informação, ou seja, tudo é gerado. Ela vem emergida a partir dos anos 70, durante a quarta revolução industrial. Então a gente tem a quarta revolução industrial como uma nova economia, né? A economia 4.0 ainda é pouco estudada no, na, na escola, né? Nos ensinos de base, mas é algo que tem que ser relacionado, né? Hoje você está na quarta revolução industrial, hoje já tem gente que entende que você já passou por várias revoluções industriais. A criptomoeda, ela pode ser vista como uma espécie de revolução industrial, perfeito? Nesse novo paradigma, o conhecimento e os dados tornam-se o centro do poder político, social e econômico. Hoje, o- os dados pessoais, né, as informações digitais, elas são, sem dúvida nenhuma, um ativo financeiro surreal. A gente tem um caso, para provar o caso da Cambridge Analytica, que eu sempre trago para vocês. Né? Em todos os outros cursos que eu faço ligados a direito digital, eu vou trazer o caso do Cambridge Analytica. O caso do Cambridge Analytica, ele prova que o dado pessoal, o entendimento social digital, ele é um ativo surreal, capaz de mudar as eleições da maior potência do mundo, que foi nos Estados Unidos, e capaz de fazer a Inglaterra sair da União Europeia. O Brexit, ele é, sem dúvida nenhuma, impulsionado pelo caso Cambridge Analytica. Então, nesse novo paradigma, nesse novo formato de mundo digital, os dados pessoais, né, as informações acerca das pessoas, elas são, elas são um centro econômico, um centro social e um centro político. O acesso às tecnologias e à internet vem se convertendo em requisito básico de inclusão social, redefinindo as dinâmicas de participação cívica e econômica na sociedade contemporânea. Isso é um estudo extremamente interessante. Quando você pega as crianças, né, as recém-crianças, quem hoje é criança, e você conversa com os pais dessas crianças, mora muito a preocupação de tornar a pessoa extremamente digital, mas se você retira o meio digital daquela pessoa, essa pessoa, dentro de uma sociedade, e crianças vivem dentro de uma sociedade, ela vai se tornar um analfabeto digital. Ela vai se tornar um ser diferente dos demais. Ela vai ser um ponto fora da curva, não no sentido positivo, mas muitas vezes entendido como um isolamento digital. Hoje, hoje, a transformação digital, ela faz parte da inclusão. Hoje, as pessoas precisam da internet e dos meios digitais para se incluírem socialmente. Perfeito? E aqui a gente vai para o direito 4.0. Extremamente importante a gente trazer o direito 4.0. É uma revolução jurídica digital. Essa revolução, durante muito tempo, foi defendido que essa revolução jurídica digital ela afastaria, ou ainda vai afastar a necessidade do advogado. Eu acho isso uma loucura, eu acho isso fora dos padrões, mas a revolução jurídica digital, ela tem três pontos de partida. O primeiro é a inteligência artificial, sistemas automatizados para análise jurídica e apoio à decisão. A inteligência artificial, ela hoje, sem dúvida nenhuma, é um apoio jurídico. Então, a grande parte do tempo que você perdia antes para trazer uma tese, para estudar jurisprudência, principalmente fora do Brasil, hoje você não perde mais, porque a inteligência artificial ela vem para te auxiliar. Mas o uso desenfreado da inteligência artificial traz alguns riscos extremamente grandes
para dentro do exercício da função do advogado. Então, você tem alguns casos onde você tem erros jurídicos absurdos em função da inteligência artificial, tá? Isso não torna o uso da IA um inimigo. Se você tem um escritório, se você tem uma empresa, ou se você até trabalha no ramo da advocacia como advogado autônomo, se você ignorar a existência dessas novas tecnologias, muito provavelmente você vai se tornar obsoleto na sua profissão. Porque essas novas tecnologias, elas não só te preparam melhor, elas te dão um passo à frente que é extremamente importante em qualquer mercado, em qualquer trabalho, que é o tempo. Elas otimizam o seu tempo, tá? Mas ainda temos muitos erros ligados à IA no judiciário. Então, a gente aqui, é importante aqui você entender esses aspectos. Trago aqui para você uma reportagem do MIT, como a IA está introduzindo erros jurídicos nas salas de audiência. Talvez você tenha ouvido falar sobre a vítima fatal de um caso de fura no trânsito cuja família criou um avatar com IA para apresentar como declaração de impacto, possivelmente a primeira vez que isso aconteceu nos Estados Unidos. Mas há uma controvérsia maior e muito mais significativa em curso. Segundo especialistas do setor jurídico, alucinações de IA estão surgindo com frequência cada vez maior em petições judiciais. E isso está começando a irritar juízes. Basta considerar esses três casos, cada um oferecendo uma prévia do que devemos ver com mais frequência à medida que advogados adotam o uso de IA. A gente vai ver apenas um desses três casos, não precisa de mais um para a gente entender esse período introdutório que a gente está passando agora. Um juiz da Califórnia, Michael Wilner, ficou intrigado com o conjunto de argumentos apresentados por advogados em uma petição. Ele decidiu investigar os artigos citados para embasar os argumentos. Os artigos não existiam. Ao solicitar mais informações ao escritório dos advogados, recebeu um novo documento com ainda mais erros que o primeiro. Wilner ordenou que os advogados prestassem depoimentos sob juramento, explicando as falhas nos quais descobriu que um deles, de um escritório de elite chamado Ellis George, utilizou o Google Gemini e modelos de IA específicos da área jurídica para redigir o texto, o que resultou na geração de informações falsas. Conforme detalhado em uma petição de 6 de maio, o juiz multou o escritório em US$ 31.000. Ou seja, o uso da IA, a IA, ela é grande responsável por esse fenômeno? Ela é grande responsável por essa multa? De forma alguma. O mau uso da ferramenta, toda ferramenta, digital ou física, você pode utilizar tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Os dados da IA, eles têm que ser verificados. Isso por quê? Porque a IA, como o próprio nome já diz, ela é generativa. Ela gera aquelas informações. Em muitos momentos ela pode gerar a partir de uma fonte ou a partir de uma criação. Ela pode criar informações, ela pode gerar. Então, quando eu trago aqui para você o direito 4.0 e como revolução jurídica digital o uso de IA, é necessário que eu te alerte, porque a IA ela não é criada e ela ainda não tem capacidade, e eu acredito na minha opinião pessoal, que em momento nenhum terá, capacidade de mudar e de substituir o papel do advogado. Então, uma peça processual feita por IA, ela não está pronta. Ela pode estar, no máximo, pesquisada. A inteligência artificial, ela não tem que fazer uma peça processual muito em função do perigo que é o direito mal exercido. Perfeito? Daqui a pouco a gente vai voltar com automação e análise de dados. Estamos introduzindo o direito 4.0, a revolução digital jurídica, e já entendemos o primeiro pilar, que é a inteligência artificial. Deixo para você um grande abraço e até logo.